Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 8 de abril de 2024. Estamos aqui, irmãos, caminhando, em obediência à palavra, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, na esperança de sermos contados no meio delas, Porque sabemos que elas serão arrebatadas, naquele grande dia. Receberão um corpo espiritual para poderem entrar na Jerusalém Celestial e participarem das bodas do Cordeiro, O nosso Salvador, o nosso Messias, o Filho do Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E amém, E graças a Deus, Maranata, Hosana e aleluia ao seu santo nome. Irmãos, então ontem foi o primeiro domingo, do mês de abril, e nós então realizamos a nossa reunião de varões, lá na casa do irmão César, irmã Andréia, E lá conversamos um bom tempo acerca de vários temas, Como o jejum, como o voto, Como também um alerta aos irmãos, alguma coisa também sobre o ministério, Mas eu queria destacar aqui o assunto que mais importante, digamos assim, que a gente conversou, Que foi sobre um alerta, para todos nós, Um alerta para todos nós a respeito dos tempos em que vivemos, Aliás, foi exatamente, esse aí é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo, produzindo, esses vídeos, para que exatamente fique registrado, os entendimentos da eclésia, a boa consciência nas escrituras acerca dos temas que estão sendo jorrados aí, na internet, nos livros, nas teorias, nas filosofias, nas teologias, que os homens criaram, Uns dizendo que é para entender o mundo e outros para contestar as escrituras, contestar a palavra. É por isso, esse é o grande motivo pelo qual eu estou fazendo esses vídeos. Porque nós sabemos, que todos nós hoje temos o quê? Todas as bibliotecas do mundo, todas as rádios, todos os pregadores, todos os vídeos, nós temos tudo isso na palma das nossas mãos, que são os nossos celulares, São computadores de mão, E aí nós temos acesso aí a pregadores, Temos acesso a notícias, a mentiras, a verdades, E nós temos que estar, por dentro dessas coisas aí, podemos discernir exatamente o que é o bem, Que o apóstolo Paulo, ele não proibiu ninguém de, procurar bibliotecas, vídeos ou coisa que o valha, informações, onde quer que seja. O que ele disse foi o seguinte: examinai tudo, e retende o bem. Então eu vou reter o bem se eu conhecer o bem. Se eu não conhecer o bem, como é que eu vou reter o bem? Por isso é que nós temos que estar todo o tempo alerta, todo o tempo com atenção, todo o tempo examinando as escrituras, para nós compararmos aquilo que estão dizendo, que estão escrevendo, que estão falando, compararmos com os escritos, Compararmos com os ensinos apostólicos, com os ensinos proféticos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Porque essa é a nossa confissão, essa é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé é o quê?
crer em tudo aquilo que está escrito, certo? Essa é a nossa confissão de fé. Então, vamos ler aqui alguns textos para nós nos lembrarmos, né? Acerca exatamente das exortações que o apóstolo Paulo fez, por exemplo, a Timóteo, né? Vamos pegar aqui 3 textos acerca do futuro, né, da humanidade, o futuro de Israel, o futuro da igreja, né? E o futuro, na verdade, é o nosso presente aqui, é a nossa geração, né? Certo? Paulo viveu há mais de 2000 anos, né? Então nós estamos aqui há 2000 anos depois dele, né? Lendo e crendo no que ele escreveu e procurando viver. Então aqui no capítulo 4 da 1 Coríntios, né? Nós vemos aqui o que, ó? Ele dizendo aqui 4:1, né? O Espírito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Então isso aqui é mais ou menos o que está acontecendo em todas as gerações e na nossa, então, né? A coisa está muito mais, né, grave, digamos assim. Então Paulo está nos alertando aqui, né? Que o Espírito, a palavra, né? O Espírito, através da palavra, que é o Senhor Jesus, está nos dizendo que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé, ou seja, vão negar a fé, né? Vão negar os escritos, vão negar a palavra, vão negar o Senhor Jesus, vão negar a igreja. Olha aí, né? Dando ouvido, por que eles vão negar? Porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina de demônio, né? Toda doutrina que contraria a doutrina apostólica, que contraria a sã doutrina, é doutrina de demônio, é heresia, certo? Qualquer doutrina, qualquer ensino. Doutrina significa ensino. Então, qualquer ensino que contraria, que está em contradição com os ensinos apostólicos e proféticos, são ensinos de demônios. É isso que Paulo está falando, né? Então, muitos apostatarão da fé dando ouvidos a esses ensinos, a essas doutrinas, não é isso? Então, ele está nos alertando exatamente acerca disso aí. E lá na 2 Timóteo, né, no capítulo 3, ele vai voltar a falar isso de novo. Vamos ver aqui, ó. Sabe, porém, isto, ó, que nos últimos dias, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, aí os tempos, né, irmãos? Trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, né? O amante de si mesmo é o contrário às Escrituras, é contrário ao Evangelho, né? Porque nós não somos egoístas. O cristão, ele não é egoísta, ele é altruísta, né? Então, homens amantes de si mesmos, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? E aqui no capítulo 4, segundo ao Coríntios, né? Ele vai dizer no versículo 3, olha aqui, ó, que coisa interessante. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Está vendo aí? Eles vão procurar o quê? Inventar, né? Ensinadores que aprovem as suas próprias concupiscências, que aprovem as suas opiniões particulares, né? Que aprovem, né, os seus entendimentos errados, né?
acerca do mundo, da palavra, né? Acerca do Deus vivo. Então nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.